14 de abril de 2025, uma segunda-feira comum, meio do dia. Kansk, uma cidade no Krai de Krasnoyarsk, com cerca de 90 mil habitantes, aproximadamente 5 horas de carro a leste de Krasnoyarsk. A rua Gertsen fica na periferia da cidade, em um bairro de casas particulares. Ali, casas térreas se escondem atrás de cercas altas de madeira, portões, jardins, quintais, como em tantas outras cidadezinhas da Rússia. Silêncio, quebrado apenas pelo latido dos cães da vizinhança. É um daqueles bairros onde todos mais ou menos sabem quem mora ao lado, mas ninguém espia por cima da cerca alheia. Em uma das casas da rua Gertsen vivia uma família: mãe, pai e 4 filhos, do bebê de colo ao aluno do primeiro ano. Uma família reservada, quieta, que vista de fora não se destacava entre os demais moradores da rua. E eis que por volta das 2 da tarde, o mais novo dos irmãos em idade escolar volta da escola. O mesmo trajeto de qualquer outro dia útil. Escola, caminho, portão, casa. Ele vai sozinho, como de costume, mas nesta segunda-feira o portão está destrancado e a porta da frente escancarada. No quintal, caído no chão, está seu irmão mais velho, imóvel. Nele são visíveis ferimentos graves, marcas de golpes na cabeça e nos braços. Não foi uma queda, não foi uma briga. Algo diferente, para o qual o menino que acabou de voltar da escola ainda não tinha nome. Ele não correu até os vizinhos nem gritou na rua. Provavelmente, ainda não compreendia totalmente o que via diante de si. Simplesmente passou pela soleira e entrou na casa. O que exatamente havia lá dentro, os investigadores só registrariam horas depois, quando chegassem à rua Gertsen. Mas a chamada para a polícia não viria dos vizinhos nem daquela casa. Viria de outro endereço, de uma parte completamente diferente da cidade. Quem exatamente ligou e o que disse? Sobre isso, mais adiante. Meio do dia, uma rua tranquila na periferia de Kansk. Nem gritos, nem sirenes, nem agitação. Uma porta escancarada, e aquele que acabou de voltar da escola já está do outro lado da soleira, sozinho. A polícia chegou à rua Gertsen no mesmo dia, 14 de abril, depois que a ligação foi recebida de uma residência particular. Os agentes entraram no quintal, depois na casa. Em um dos cômodos encontraram a filha. Em outro, o filho mais novo, ainda bem pequeno. O mesmo instrumento usado no quintal, uma ferramenta de corte, estava ali mesmo na casa. Ninguém o havia escondido nem tentado se desfazer dele. 3 vítimas em um só dia, em uma só casa, de uma só família. E a partir daqui, o caso tomou um rumo completamente diferente do habitual nesse tipo de investigação. Porque não foi preciso procurar o suspeito. De forma alguma, Valentina, 29 anos, mãe de todos os 4, não fugiu, não se escondeu. Não destruiu vestígios, não se desfez do instrumento. Simplesmente pegou o filho sobrevivente, o aluno do primeiro ano, saiu de casa e atravessou toda Kansk a pé até a casa de seus pais. Junto com ele, de mãos dadas. E lá, na casa deles, disse em voz alta: "Fui eu quem fez isso." O pai de Valentina, ao ouvir essa confissão, imediatamente foi até a rua Gertsen. Entrou na casa, viu o que havia ali e na mesma hora discou o número da polícia. Valentina foi detida no mesmo dia, 14 de abril, praticamente logo após a chamada. O Comitê de Investigação do Krai de Krasnoyarsk instaurou o inquérito criminal ainda naquela noite. No interrogatório, ela confirmou tudo. Não negou, não se contradisse nos depoimentos, não tentou amenizar nem justificar nada. Sim, foi ela. Sim, exatamente ela. E quem estava sob sua proteção não foi tocado. Segundo dados da agência TASS, quando questionada pela investigação, explicou brevemente: "Não tive forças." Na primeira audiência para a definição da medida cautelar, pediu perdão. Concordou com a detenção, não se opôs à prisão. Permaneceu em pé, tranquila. Até o final do dia 14 de abril, a notícia já havia se espalhado por todos os grupos locais, canais do Telegram e portais de notícias do Krai de Krasnoyarsk e além. Mas ninguém,
Nem a investigação, nem os vizinhos da rua Gertzen, nem os pais de Valentina tinha resposta para a pergunta principal: por que ela fez isso? Segundo os depoimentos da própria Valentina. De manhã cedo, o pai da família saiu para o trabalho. Ele trabalhava como motorista e seu turno começava de madrugada. Quando tudo começasse dentro de casa, ele já não estaria na cidade. Em seguida, saíram os dois mais velhos em idade escolar, o aluno do primeiro ano e seu irmão. Ambos foram para a escola. Valentina ficou sozinha com a filha e o mais novo, ainda bem pequeno. Primeiro, a filha. Valentina, segundo seu próprio depoimento, obstruiu sua respiração. Depois, pegou o instrumento e desferiu um golpe na região subclávia esquerda. Um único golpe, não uma série, um único movimento preciso. Depois, o filho mais novo. Aqui, já de outra forma, múltiplos golpes com o instrumento na cabeça. Entre esses dois episódios passou algum tempo. Quanto exatamente, a investigação não conseguiu determinar com precisão, mas não foi um surto de segundos, após o qual a pessoa não entende o que faz. Ela passou de um ato a outro de forma consciente e prosseguiu. Depois disso, ainda restava o irmão mais velho. Valentina provavelmente sabia que ele ainda tinha tempo antes de voltar. Durante várias horas, ela permaneceu sozinha na casa com o que já havia feito. Quando ele voltou pelo portão, pelo quintal, ela já estava do lado de fora. Múltiplos golpes com o instrumento. Durante todo esse tempo, ela não ligou para ninguém, nem para os pais, nem para o marido, nem para a polícia. Um detalhe que levou este caso para além de uma investigação comum. Os peritos trabalhavam no local seguindo o protocolo padrão, cômodo por cômodo, cada objeto registrado. Em casos assim, a vistoria sempre leva várias horas, e no início tudo transcorreu exatamente assim, de forma rotineira, como previsto. Então um deles abriu o armário de louças. Na prateleira, entre pratos e xícaras comuns, estava uma parte dos restos mortais da vítima mais jovem, posicionada de forma alinhada, cuidadosa, não escondida, não descartada, não deixada onde tudo aconteceu, transportada através do cômodo e colocada na prateleira, como um objeto ao qual foi deliberadamente atribuído um lugar. Até aquele momento, tudo o que havia acontecido na casa ainda podia, com muito esforço, à força, ser enquadrado em uma única palavra: surto. A mãe não aguentou, perdeu o controle, fez o que fez. Essas explicações ao menos existiam na linguagem humana comum, ao menos podiam ser pronunciadas em voz alta e processadas mentalmente. Após a descoberta no armário, essas explicações deixaram de funcionar. Uma pessoa que perde o controle em um surto momentâneo não comete esse tipo de ação, não separa, não transporta pelo cômodo, não coloca em uma prateleira entre louças do dia a dia. Para isso, é necessário um estado completamente diferente, frio, distanciado, no qual tal ato é percebido como normal e aceitável. Isso reclassificou o caso na categoria mais grave entre todas as existentes. Mas a formulação no processo é uma coisa, e a pergunta por trás dela, outra completamente diferente. Nenhum membro da equipe de investigação conseguia explicar por que ela fez exatamente daquela forma, por que colocou ali, por que transportou. E pela primeira vez em toda a investigação, surgiu uma pergunta que antes sequer havia sido levantada. Ela estava em plena sanidade mental? Uma pessoa mentalmente sã seria capaz de algo assim? Não em pânico, não em um surto momentâneo, mas com cálculo e intervalos de tempo. Mas por trás dessa pergunta havia toda uma história que, naquele momento, ainda ninguém havia contado. Interrogar Valentina se mostrou quase impossível. Os investigadores descreveram depois da seguinte forma: ela se sentava de frente, olhava para a frente e ficava em silêncio. A pergunta era feita e ela simplesmente não reagia. Repetiam, ela respondia, mas não a pergunta que fora feita. Começava a falar sobre algo completamente diferente, se interrompia no meio da palavra, voltava a ficar em silêncio. Às vezes, simplesmente olhava através do interlocutor, como se não houvesse ninguém na sala.
O protocolo de interrogatório, que em casos normais leva algumas horas, com ela se estendeu por vários dias. E mesmo o que no final conseguiram registrar no papel formava um quadro desconexo. Ela confundia a ordem dos acontecimentos, mencionava nomes de pessoas que não constavam nos autos do processo. Os investigadores registraram nos documentos. O estado psicoemocional da suspeita é extremamente instável. Não se consegue estabelecer uma comunicação adequada com ela. Mas uma frase ela pronunciou com absoluta clareza e precisão. Quando lhe fizeram a pergunta direta: por que não tocou no quarto filho, o menino de 7 anos? Valentina respondeu brevemente, em 3 palavras: não tive forças. Esse era o limite. Ela pretendia acabar com todos, sem exceção. O sobrevivente só escapou porque ela ficou sem recursos. E foi após isso que o caso definitivamente deixou de ser uma investigação de eventos concretos. Por trás do comportamento de Valentina nos interrogatórios, do silêncio, das respostas desconexas, havia uma pergunta. O que se passava na mente dela, e alguém sabia disso antes? A investigação começou a montar o retrato da família desde a infância, e quanto mais fundo cavavam, menos pessoas havia que pudessem dizer algo concreto. Valentina não trabalhava formalmente desde 2019. Já eram 6 anos. Dona de casa, sem colegas, sem círculo profissional, sem contatos regulares fora de casa. Todo o seu mundo eram 4 paredes, o quintal atrás da cerca e aqueles que nele viviam. Vladimir, seu marido, cerca de 40 anos, o único que sustentava toda a família. Voltava tarde da noite, passava o dia inteiro na rota. Ela ficava sozinha com os 2 mais novos no quintal fechado, sem interlocutores adultos. E assim, todos os dias durante anos. Conheceram-se, como ficaria claro depois, em 2014, em uma comunidade batista. Valentina ainda não tinha 20 anos, uma pequena comunidade com seu círculo fechado de convivência. Ambos eram fiéis e ali se uniram. A ligação com esse ambiente religioso, ao que tudo indica, se manteve depois também. Aos fins de semana, sempre na mesma direção. Mas fora da comunidade, praticamente não tinham contatos. Os vizinhos diriam depois, tanto à investigação quanto aos jornalistas, sempre a mesma coisa. Não brigavam, não convidavam ninguém, o portão sempre trancado. O que acontecia atrás da cerca, absolutamente ninguém sabia. Sem discussões, sem gritos, sem visitas, sem festas. Em todos aqueles anos, nenhum caso em que alguém daquela família pedisse algo aos vizinhos. Apenas silêncio. E foi justamente esse silêncio que depois se tornaria uma questão à parte para a investigação. Era o isolamento natural de uma família que simplesmente estava acostumada a viver do seu jeito? Ou era o isolamento total de uma pessoa que era impossível alcançar de fora? No outono de 2024, essa fachada apresentou sua primeira rachadura. Quem percebeu primeiro foi o professor de educação física. No outono de 2024, durante uma aula, quando o aluno do primeiro ano se trocava no vestiário, hematomas e escoriações nos braços, nas costas, acima dos cotovelos. Não uma nem 2, múltiplas marcas em diferentes estágios de cicatrização, antigas, já amareladas e bem recentes ao lado delas. E não era a primeira vez que o professor notava aquilo. Ao longo de 2024, o menino vinha à escola com hematomas repetidamente. Na educação física, isso é visível de imediato. O uniforme é aberto, leve, as marcas não ficam ocultas. O professor de educação física deu o alerta. A escola encaminhou a informação ao sistema de proteção, como previsto. Teve início uma averiguação, a primeira em todo o tempo em que o menino frequentava a escola. Identificaram a origem das marcas. Eram causadas pelo pai, Vladimir. A resposta do sistema: uma multa administrativa de 5.000 rublos. A multa foi paga e formalmente a questão foi encerrada. A partir de outubro de 2024, a família foi oficialmente colocada em acompanhamento preventivo. A partir de então, deveriam ser monitorados e a situação controlada. A família foi designada uma inspetora de tutela, uma funcionária específica cujas atribuições diretas incluíam visitar regularmente aquela casa,
verificar as condições, conversar com ambos os pais, inspecionar o ambiente em que as crianças viviam, entender o que exatamente acontecia por trás daquele portão fechado e não permitir que a situação se agravasse. Isso era uma obrigação funcional direta. A inspetora foi designada, os documentos foram lavrados, família sob controle. Formalmente, o sistema funcionou exatamente como deveria funcionar. Alerta, averiguação, multa, cadastro no acompanhamento, designação de responsável, cada etapa registrada nos documentos, cada ação descrita. No papel, tudo em ordem. Faltavam exatamente 6 meses para o 14 de abril. O que exatamente a inspetora fez durante todo esse tempo? Sobre isso, a seguir. E eis o que a inspetora fez nesses 6 meses. Ou melhor, o que exatamente ela não fez. Nenhum dos itens obrigatórios foi cumprido. Ela não solicitou os prontuários médicos dos pais, não contatou o médico de família que acompanhava a família, não conversou com nenhum dos profissionais de saúde que tiveram qualquer tipo de contato com eles. Não encaminhou nenhuma solicitação interinstitucional às unidades de saúde da cidade. Não verificou se algum dos pais estava cadastrado em algum acompanhamento especializado, e Valentina estava cadastrada no acompanhamento psiquiátrico. Não era uma informação sigilosa, não era algo que precisasse ser obtido por via judicial ou por canais operacionais. Era um registro no sistema médico comum, acessível por meio de uma solicitação funcional padrão. Um documento, uma ligação, uma verificação que nunca aconteceu em 6 meses. As visitas domiciliares, a inspetora realizava regularmente, conforme o cronograma. Ia, inspecionava a residência, registrava nos relatórios. A casa está limpa, a comida na geladeira, não há lesões visíveis no momento da inspeção. Preenchia os documentos, arquivava os papéis, marcava as caixinhas nos relatórios. Mas em nenhuma vez, durante esses 6 meses, ela fez a pergunta principal, aquela que depois seria feita pela investigação. E quanto à própria mãe? Não quanto às condições da casa, nem quanto ao estado da geladeira. Quanto a ela, Valentina, um registro no prontuário médico, uma solicitação à unidade de saúde, uma informação que realmente poderia ter sido obtida em um único dia de trabalho. Não foi obtida em 6 meses de acompanhamento. O prontuário de Valentina depois do 14 de abril. Ali seria encontrado exatamente aquilo que a inspetora podia, e por lei era obrigada, a ter descoberto ainda naquela época. O registro de cadastro no acompanhamento psiquiátrico. Quando exatamente ela foi cadastrada e o que acontecia com ela antes de abril. Essa já é a próxima questão. 2018. 6 anos antes daquele dia de abril, Valentina decidiu falar com alguém fora de casa. Não com uma amiga. Amigas ela já não tinha naquela época. Não com a polícia. Nunca havia procurado as autoridades. Com a irmã de Vladimir, seu marido. A única pessoa fora de casa com quem ela ainda mantinha algum tipo de contato. Segundo os depoimentos dos familiares prestados posteriormente à investigação por essa irmã, o que Valentina contou soava mais ou menos assim. Vladimir a agredia regularmente há muitos anos. Agredia também os demais membros da família. Segundo ela, por qualquer falta, e às vezes sem motivo algum. Tomava os benefícios sociais, o único dinheiro que formalmente estava no nome dela, não dele. Controlava cada passo dela, aonde ia, com quem falava, o que comprava no mercado, quanto gastava. Sair de casa sem a permissão dele era simplesmente impossível. Valentina não tinha dinheiro próprio, não tinha ninguém. A casa e o marido, de quem tudo dependia. Isso não acontecia de vez em quando, não por períodos. Segundo suas palavras, todos os dias, durante anos, sem pausas, sem períodos em que as coisas melhorassem nem um pouco. Separadamente, um ponto importante. Ela voltou para aquela mesma casa, para aquela mesma pessoa. Em 2019, aconteceria um evento que deveria ter mudado tudo. Agosto de 2019. Vladimir a persegue pelos cômodos. Na mão, uma ferramenta de corte. Uma ferramenta doméstica comum, aquela com que cortavam lenha no quintal. Aquela mesma. 6 anos depois, essa ferramenta estaria nas mãos dela e se tornaria a principal evidência do processo criminal.
Mas em agosto de 2019, ainda era apenas um objeto do galpão nas mãos de um homem que a perseguia pela própria casa. Como exatamente terminou aquela noite, os depoimentos permitem reconstituir apenas parcialmente. Provavelmente ela conseguiu fugir de casa. Provavelmente procurou ajuda ela mesma, ou alguém dos vizinhos chamou socorro. A investigação registrou apenas o resultado. Após o incidente, Valentina foi internada pela primeira vez em um dispensário psiquiátrico. Não em um posto de saúde, não no médico de família. Em um dispensário psiquiátrico, instituição onde trabalham psiquiatras, onde há internações, onde se fazem diagnósticos e prescrevem tratamentos, onde são treinados para reconhecer aquilo que nenhum inspetor nem médico de família enxergaria. Até aquele momento, Valentina não existia para o sistema. Nenhuma consulta médica, nenhum registro em prontuário, nenhuma visita a um especialista. Tudo o que o Estado sabia sobre ela era uma linha nos documentos de nascimento dos 4 filhos. Agora ela estava dentro. Pela primeira vez no campo de visão de pessoas que podiam examiná-la, ver as marcas, fazer perguntas que ninguém antes havia feito, dar um diagnóstico, iniciar tratamento, contatar a tutela, tirá-la dali. Ela estava no hospital, os médicos estavam ao lado. Vladimir foi ao dispensário. Não perguntou o que ela tinha, não se interessou pelo diagnóstico, não pediu resultados de exames nem prescrições, não fez perguntas sobre prognóstico, controle ou medicação. Ele foi buscá-la e a levou. Sobre o tratamento, disse uma coisa: ela não precisa de remédios. Essa frase seria lembrada e depois relatada à investigação. 4 palavras. Com elas, ele anulou tudo o que poderia ter começado dentro daquele dispensário. Os médicos não tinham o direito de mantê-la. Por lei, é possível manter um paciente contra sua vontade apenas em um caso: se representar perigo direto para si mesmo ou para os outros. Em agosto de 2019, Valentina, por todos os sinais exteriores, não representava tal perigo. Quieta, obediente, sem agressividade, sem ameaças. O marido disse: "Estou levando." A esposa não se opôs e a alta foi lavrada. O diagnóstico existia. Foi feito na admissão, qual exatamente se tornaria conhecido depois. Mas existia e exigia tratamento, regular, prolongado, sob acompanhamento. A partir da alta, nenhuma consulta com o psiquiatra, nenhum medicamento, nenhum exame de controle, nenhuma solicitação do dispensário, nem após 1 mês, nem jamais. O médico de família não recebeu o resumo de alta, a tutela não recebeu notificação. O prontuário com o diagnóstico ficou no arquivo da instituição da qual o marido a levou. 6 anos sem tratamento, sem acompanhamento, sem um único contato com alguém que soubesse o que constava em seu prontuário. 6 anos até abril de 2025. Vladimir Mitko nasceu em uma família que, por todos os critérios formais, era considerada estável. Detalhes nos autos do processo são poucos, apenas o resultado. Em algum momento ele foi parar em um orfanato, depois em um internato. Orfanato e internato, no sistema onde a vida se construía sobre um único princípio: a força. Mais velhos sobre mais novos, mais fortes sobre mais fracos. Funcionários sobre todos. Quem não sabia se defender com os punhos se tornava aquele em quem os outros aprendiam a bater. Vladimir aprendeu. A agressividade nele já era registrada no internato. Conflitos, explosões, incapacidade de construir relacionamentos. Desde cedo. Isso não é um traço de personalidade. É o resultado de um ambiente que tritura e cospe fora. Ele cresceu, saiu do sistema, chegou a Kansk e reproduziu o único modelo que conhecia. Isso se tornaria conhecido depois, a partir de documentos reunidos após abril de 2025. Naquela época, ninguém fora de casa sabia disso. Um homem moldado por um ambiente em que não houve um único exemplo de outra forma de viver. Compreender não significa justificar, mas sem compreender é impossível enxergar como funcionava a armadilha na qual toda a família se encontrava. Mãe sem tratamento há 6 anos, pai sem capacidade de parar, 4 filhos entre eles. O que acontecia naquela casa nos últimos meses antes do 14 de abril?
Valentina mudou de forma brusca e perceptível. Aqueles que a viram naqueles dias relatariam depois à investigação sempre a mesma coisa. Ela se tornou outra pessoa. Começou a sair de casa à noite, sem explicação, sem aviso, simplesmente levantava e ia para a rua. Março, em Kansk. Temperatura abaixo de zero, gelo, escuridão a partir das 5 da tarde. Ela saía sozinha, sem rumo, sem direção. Se perguntavam, respondia brevemente: quero passear, estou cansada. Falava para o vazio. Podia ficar parada no quintal e conversar. Nem alto, de forma monótona, sem olhar para ninguém, com alguém que não estava ali. As palavras não formavam um pedido, nem uma queixa, nem uma conversa. Apenas som. Segundo depoimentos de familiares, as estranhezas não começaram em março, ainda antes do nascimento do mais novo. Mas naquela época, todos atribuíam a uma só coisa: cansaço. 4 nos braços, sem ajuda, sem descanso. Claro que está cansada. Quem não estaria? Não havia outra explicação. Em março, ficou mais difícil atribuir ao cansaço. As saídas noturnas, as conversas com o vazio, o olhar que, segundo os vizinhos, mudava, tornava-se ausente, vítreo, como se ela olhasse através das coisas. Os familiares viam, os vizinhos viam. Ninguém ligou para um médico, ninguém chamou uma ambulância, ninguém procurou o dispensário onde no arquivo estava o prontuário com o diagnóstico dela. Ninguém fez a pergunta que poderia ter mudado tudo. E se não for cansaço? A contagem regressiva até 14 de abril corria à vista de todos. Manhã de 14 de abril, segunda-feira. Kansk acorda como sempre, sem pressa. Portões batem, passos se dirigem às paradas de ônibus e escolas. O início comum de uma semana comum. Até às 9 da manhã, a casa se esvaziou. Todos os que precisavam sair, saíram. Ficaram Valentina e os 2 que não podiam ir a lugar nenhum. Do lado de fora da cerca, a vida normal. Aula, ninguém olha para aquela casa. Não há motivo. E aquele silêncio que existe nas casas particulares em dias úteis, quando os mais velhos saíram e até o almoço ainda falta muito. Um silêncio comum, nada notável. Igual ao de ontem, ao da semana passada, ao do mês anterior. A investigação depois procuraria um gatilho, um momento concreto, aquele evento que se pode registrar em protocolo. Uma ligação, uma briga, uma voz atrás da parede. Qualquer coisa que explicasse a transição daquela manhã para o que veio depois. Não encontrariam nenhum evento externo que pudesse ser chamado de disparador, nenhum som que os vizinhos tivessem ouvido. Uma manhã como outra qualquer. Nada aconteceu. E então aconteceu tudo. Provavelmente, naquelas horas, dentro de Valentina se desenrolava algo a que depois dariam um nome clínico. Mas o próprio momento em que uma manhã comum deixa de ser comum, a perícia não conseguiu reconstituir. A perícia registraria o diagnóstico, mas o ponto de virada, não. Em algum momento antes do meio-dia, Valentina se levantou, atravessou o cômodo e pegou um travesseiro. As últimas horas em que alguém ainda poderia ter intervindo se encerraram, sem ligação, sem alerta, sem um único som. Dos 4, restou um, o menino de 7 anos. Ele viu. O quintal, a casa, os cômodos, o que havia dentro. Ele tem 7 anos e atravessou toda a casa antes que alguém pudesse detê-lo. Nos primeiros dias, ele quase não falou, não chorou, não gritou. Simplesmente ficou em silêncio e permaneceu naquele silêncio. Especialistas descreveriam depois seu estado como reação aguda ao estresse, quando a psique desliga aquilo que não é capaz de processar. A única defesa que um menino de 7 anos possui contra aquilo com que nenhum adulto conseguiria lidar. Psicólogos começaram a trabalhar com ele imediatamente, nas primeiras 24 horas após o 14 de abril. Ele foi temporariamente entregue à avó materna, formalmente tudo conforme o protocolo. Em uma única manhã de segunda-feira, ele perdeu todos. A casa para a qual nunca mais voltará. A família que não existe mais. O mundo familiar em que a manhã começava com o café da manhã e depois da escola bastava ir para casa. Ele tem 7 anos, e tudo o que compunha sua vida até aquele dia deixou de existir.
Nenhum psicólogo vai apagar isso. É possível ensinar a viver ao lado disso, construir barreiras, encontrar as palavras certas, desfazer não. Ele terá 27, depois 40, 47, cada dia desde aquela segunda-feira. 3 não sobreviveram ao 14 de abril. A pergunta com que tudo começou: por quê? Permanecerá sem resposta. A investigação estabeleceu o quando, o como e o quem, mas não o porquê. A resposta estava no prontuário médico, naquele mesmo que há 6 anos foi deixado no arquivo do dispensário, e desde então ninguém abriu. Após a detenção e os primeiros interrogatórios, Valentina foi transferida de Krasnoyarsk para Moscou, Centro Federal de Psiquiatria Forense, para a realização de uma perícia psiquiátrica complexa e abrangente. Testes, entrevistas, levantamento de histórico, análise de documentação médica, incluindo aquele prontuário do dispensário de Kansk, que ficou 6 anos no arquivo sem movimentação. A conclusão foi emitida por uma comissão de peritos. Diagnóstico: esquizofrenia paranoide, crônica, endógena. 2 palavras por trás das quais está tudo. Endógena significa gerada internamente, não causada por fatores externos, não pelas agressões, não pelo isolamento, não pela vida que ela levava. A doença estava dentro dela e, sem tratamento, apenas progredia. Na esquizofrenia paranoide, a percepção da realidade é comprometida. A pessoa pode ouvir vozes que não existem, ver o que não está lá, receber instruções que para ela são absolutamente reais. Sem antipsicóticos, e em 6 anos não lhe foi prescrito um único ciclo, o quadro evolui em uma única direção. Mas a formulação dos peritos. No momento do ocorrido, Valentina estava privada da capacidade de compreender o caráter de suas ações e de controlá-las. Uma palavra: inimputável. Ela não escolheu, não tomou uma decisão, não ponderou consequências. O que aconteceu em 14 de abril não foi um ato de vontade. Foi o desfecho de uma doença que ninguém tratou. Crônica. Significa que não surgiu naquela manhã, não apareceu 3 semanas antes. Estava lá antes, muito antes. Quando? E quem sabia disso? 2019. A clínica psiquiátrica. Valentina recebe o diagnóstico, é inscrita no registro, recebe um número de cadastro, é incluída na base de dados do Estado. A partir daquele segundo, a informação existe, não na memória de alguém, não nas conversas dos vizinhos, no sistema, acessível a qualquer órgão por meio de uma solicitação interinstitucional padrão. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Em cada um desses anos, uma linha no registro que qualquer pessoa com acesso funcional poderia ter visto. O registro não foi excluído, não foi arquivado, não exigia autorização especial. Simplesmente estava lá, esperando que alguém o solicitasse. A inspetora designada para a família poderia ter feito isso em qualquer dia útil. O formulário padrão de solicitação interinstitucional, um documento de 1 página. Tempo de preenchimento: 3 minutos. Prazo de resposta: até 5 dias úteis. E ali estaria tudo. Diagnóstico: 3 linhas após as quais a família automaticamente passaria para outra categoria de acompanhamento. Isso teria mudado tudo. O formulário não foi enviado uma única vez, em nenhum desses anos. O documento ficou em branco na mesma pasta onde estava o dossiê da família, com protocolos, anotações e registros de visitas. E eis o que transforma a estatística em sentença. Não foi um acidente, não foi uma falha de comunicação, não foi um documento perdido no correio. A inspetora tinha a atribuição, estava entre suas obrigações diretas. Tinha acesso ao formulário, ele estava nos modelos, tinha fundamento, a família estava sob acompanhamento, as agressões haviam sido registradas, tudo o que era necessário: preencher e enviar. 5 minutos, 3 vidas, uma lacuna em branco, e tudo isso consta nos autos do processo que agora está diante do tribunal. Outubro de 2025, Tribunal Regional de Krasnoyarsk. O processo criminal contra Valentina é encerrado, não por absolvição,
mas porque a punição é impossível. Por lei, não se pode punir quem, no momento do ocorrido, não compreendia o que fazia e não podia se controlar. A perícia confirmou isso. Diagnóstico: transtorno crônico que se desenvolveu durante anos sem tratamento. Até 14 de abril, a doença havia atingido o estágio em que vontade, controle e compreensão da realidade deixaram de existir. Em vez de sentença, o tribunal emitiu uma determinação: medida de segurança. Internação em hospital psiquiátrico com vigilância intensiva. Não uma colônia penal, não uma prisão, um hospital. Ala fechada, supervisão 24 horas, medicamentos, aqueles mesmos remédios que, segundo o marido, ela não precisava. Prazo indeterminado. A formulação até a recuperação. No caso de um transtorno endógeno crônico, recuperação completa é uma questão para a qual a medicina não tem uma resposta definitiva. Pode ser 1 ano, podem ser 10, pode ser nunca. Teoricamente, ela pode sair se uma comissão médica decidir que o estado está estável, que o tratamento deu resultado, que não há mais risco. Mas isso é na teoria. Na prática, é uma questão em aberto. 3 não sobreviveram e aquela que fez isso está viva, recebendo o tratamento de que foi privada em todos os anos anteriores. Tratamento que poderia ter começado em 2019. A mãe está no hospital e aquele que a tirou de lá e cancelou o tratamento? E aquela que deveria ter verificado a família e não verificou? Dezembro de 2025. Tribunal Municipal de Kansk. 2 meses antes, em Krasnoyarsk, o tribunal havia decidido sobre a mãe. Agora sobre o pai. No banco dos réus, Vladimir Mitko. Acusação: maus tratos contra a esposa e os 4 filhos. Período: de 2014 a abril de 2025. Mais de 10 anos. Sentença: 4 anos em colônia penal de regime comum, 4 por 10. Por lei, direito à liberdade condicional após cumprimento de metade da pena. 2 anos. No momento da soltura, seu único filho sobrevivente terá 9, talvez 10 anos. O tribunal também determinou o pagamento de indenização por danos morais. Em favor do sobrevivente, 300 mil rublos. 300 mil por uma casa à qual não se pode voltar, por uma família que não existe mais, por uma infância que terminou em um único dia. 1 ano de trabalho pelo salário mínimo. O preço de um carro usado, e nem isso por completo. Processo separado. A inspetora designada para a família no outono de 2024 também está no banco dos réus. Negligência que resultou na perda de 2 ou mais vidas. Pena máxima, até 7 anos de reclusão, quase o dobro do que o pai recebeu. Resultado: mãe em internação compulsória, prazo indeterminado, pai na colônia penal por 4 anos, inspetora aguardando sentença, 3 adultos, 3 processos, 3 tribunais e um menino de 7 anos, aquele que em abril voltou da escola primeiro. Sobre ele, nada é divulgado, nem nome, nem fotos, nem endereço. Sabe-se apenas uma coisa: ele está vivo. Onde ele está agora? Em um orfanato. Ele tem 7 anos, cama do governo, paredes do governo, acordar ao toque, café no refeitório, aulas, hora do silêncio, apagar das luzes, cada dia segundo um cronograma que não foi escrito para ele. Ao redor, dezenas de crianças como ele, cada uma com seu motivo para estar ali. O dele é este: casa, ele não tem mais, mãe em um quarto fechado sem prazo, irmãzinha, irmã e 2 irmãos no cemitério, inspetora no tribunal, e eis o que restou de uma família. Cada um que poderia ter evitado isso não evitou. O marido agredia a esposa e os 4 filhos durante anos. Quando ela foi internada para tratamento, ele a buscou e proibiu a medicação. Decidiu por ela. A irmã do marido ouviu e calou. Não ligou, não escreveu, não denunciou. A escola viu as marcas e deu o alerta. O sistema respondeu com uma multa e um protocolo, e nada mais. A inspetora designada para o acompanhamento não solicitou nenhum documento médico, não fez nada do que poderia ter evitado essa situação. E agora, só ele continua vivo e mora em um orfanato. Não tem mãe, nem pai, nem irmã,
nem irmãos, apenas um sobrenome e a memória daquela segunda-feira. Queridos espectadores, não sejam indiferentes com aqueles que estão ao seu redor. Deixem seu like, inscrevam-se em nosso canal. Até a próxima!